Vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, né? Então tem que falar tudo. Nós estamos então estudando o Catecismo. Iniciamos a sessão 2, que é a sessão a respeito da profissão de fé, os símbolos da fé. A igreja então possui 2 símbolos, como nós vimos na primeira parte dessa aula, desse encontro. Os 2 símbolos oficiais, o chamado símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantino-politano. Nós entramos agora na fé que se diz, na parte da profissão de fé que se diz, creio em Deus Pai. Né? Foi a primeira parte que a gente viu. Né? E agora a gente continua dizendo, todo-poderoso. Não é só num Deus que é Pai, mas é num Deus que é Pai, todo-poderoso. Também um negócio que a gente usa a terminologia latina, onipotente. Né? Para dizer o quê? Deus tudo pode. Não é isso? Onipotente quer dizer Deus tem poder para tudo. Perguntinha sagaz. Deus pode, então, criar uma pedra tão pesada que ele não possa carregar? Você entendeu a pergunta, Lucas? Bom, esse é o chamado paradoxo, né? Deus não é um ser paradoxal, né? Deus é um ser passível de ser compreendido, passível de ser conhecido, passível de ser amado, mas não um ser paradoxal. No sentido de que os paradoxos, né, estão fora do que é divino também. Né? Então Deus, falar a pergunta, Deus pode carregar uma pedra que ele não pode, Deus pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Se ele pode criar, ele não pode carregar, logo não seria onipotente. Se ele pode criar e não pode carregar, não é onipotente. Se ele não pode criar, não é? Significa também que ele não é onipotente. Né? Então, por isso que é um paradoxo. Então, você cai pelos 2 lados, igual falar, não é? Tocinhos vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais. Né? Isso é paradoxo. Não dá para você saber o que é o quê. Não é? Aí está, né, as ideias de paradoxo. Mas, não é? A onipotência de Deus, ou seja, o poder de Deus, se estende a todas as coisas. Né? Interessante que uma das afirmações que se faz nos evangelhos é essa. Pois para Deus nada é impossível. Ou então quando Jesus diz no horto, né, lembra que Jesus também diz no horto, Pai, tudo te é possível. Ou seja, não há coisa que Deus não possa. É claro que isso se esbarra diretamente com uma pergunta que geralmente a gente ouve dos ateus. E por que não dizer também da parte de alguns infiéis. Não é? Ora, se Deus pode tudo, qual é o complemento disso? Se Deus pode tudo, por que ele não acaba com o sofrimento? Por que ele não acaba com o mal? Né? Por que ele deixa o mundo entrar em guerra? Por que ele deixa as crianças morrer? Por que isso? Por que aquilo? Né? Que são as perguntas que realmente são feitas diretamente né, ou pelos infiéis ou, né, pelos ateus. Né? Então, uma das problemáticas contra o poder de Deus, ou contra a existência de Deus mesmo, seria, não é, que o poder de Deus realmente não alcança tudo. Não é? Pelo contrário, o poder de Deus alcança, inclusive de tal modo que ele concede ao ser humano e à sua liberdade, né, o poder de realizar coisas. Né? O grande poder de Deus se expressa diretamente onde? Na criação. Deus, quando cria, mostra todo o seu poder. O poder de Deus, vamos dizer assim,
apresenta todo o seu esplendor na criação. De que maneira? Quando Deus verdadeiramente cria. O que significa criar? Criar significa fazer um outro ser diferente do seu, né? Dando realmente o ser àquilo. Ou seja, é alguém ou algo que não existe, passa a existir. Por isso que a gente diz, de onde Deus criou as coisas? De onde, gente, Deus criou as coisas? Do nada. Né? Deus não cria de algo. Quem cria de algo somos nós. Somos nós que pegamos o petróleo e fazemos plástico, por exemplo. E aí fazemos fórmica. E aí fazemos até o tecido que vocês estão sentando. Que certamente não é algodão. Né? Deve ser algum composto de acrílico. Né? Então, só para a gente pensar bem. Nós pegamos algo que já existe, ou seja, que já foi criado, e fazemos alguma outra coisa. Né? Deus não. Deus verdadeiramente cria. Né? Cria, ou seja, ele faz do nada aparecer alguma coisa. Né? É isso que Deus faz. Né? Uma das grandes indagações é, né, justamente porque a nossa razão não consegue alcançar, mas de onde é então que Deus tiraria as coisas? De onde é que Deus pode tirar as coisas? É do nada mesmo, gente. Não tem alguma coisa. Né? Se tivesse alguma coisa, Deus seria o quê? Um fabricante. Made in God. Né? As coisas... É isso. As coisas que existem, elas vêm com made in God. Né? Né? Deus tirou realmente do nada. Né? Ele não foi de alguma coisa, não tinha alguma substância, alguma coisa que ele pegou e fez alguma outra. Porque também isso é uma incapacidade nossa. Nós não conseguimos imaginar como é criar do nada. Porque nós só conseguimos compreender a transformação. Nós só conseguimos entender que de alguma coisa parece uma outra coisa. Né? A onipotência de Deus, a igreja chama, é misteriosa. Misteriosa em que sentido? A gente pode compreender através da nossa compreensão que ainda é falha, mas não é disso, não é o todo. Por isso que inclusive aparece um trecho no profeta Isaías, que também é tão caro a nós, em que se diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso justamente para mostrar qual é a diferença entre o ser humano e Deus. Né? Deus faz de um modo realmente original. Original. Ele é a única fonte e origem. Né? A maior prova que nós temos isso em termos de fé é que até onde a nossa expectativa alcançou e foi decepcionada, segundo as nossas expectativas, Deus fez algo daquilo. Que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus parece o quê? O fim. The end. Né? Acabou. É essa a impressão que a gente tem. Né? Morreu na cruz e começou a subir, inclusive, todos os atores que participaram disso. Mateus, Marcos, Lucas, João, Bartolomeu, Simão. E o traidor, Judas. Então, até disso Deus fez algo, né? Tirou algo, que foi justamente a vida. Quem é que pode transformar a morte em vida? Só Deus. Né? É daí que a gente começa a compreender onde alcança a onipotência, ou todo o poder de Deus. Deus é todo poderoso, a sua
o seu poder, a sua potência, alcança onde nós não alcançamos. Né? Há quem diga, e o catecismo também diz isso, né? O Yucat diz isso na pergunta 41, a ciência natural torna o Criador desnecessário? Não é porque parece que a gente já tem ciência natural, né? Aquilo que a gente escuta, né? A ciência diz, né? Parece que a ciência disse e bateu o martelo. Pum, né? Pronto, agora ela disse, né? Então, se ela disse, tá ótimo. Não. Né? A ciência, dizendo alguma coisa, torna então a criação desnecessária? Não. Nós já vimos isso, né, nas aulas anteriores. Né? A ciência não alcança nem o princípio e nem o fim. A ciência natural simplesmente lida com o meio de campo. A ciência natural é igual o zagueiro no campo de futebol, né? Você fica lá, assim, ó. Né? As ciências naturais só alcançam isso. Ela só quer saber do como. Ela não quer saber a origem. Né? Até mesmo em teorias, né? Teorias, né? Que tentam explicar o universo, porque ele está assim, etc., a compreensão escapa à fonte mesmo. Por exemplo, né? A teoria mais famosa aí da origem do universo, qual é mesmo? O Big Bang. Né? Você sabe como é a teoria do Big Bang? Há uma massa, ou seja, já há alguma coisa. Né? Não foi do nada, já há alguma coisa. Então há uma massa ultra, mega, hiper, blaster concentrada, né? Ultra concentrada. Né? Essa massa ultra, mega, blaster concentrada, num determinado momento, expande. Né? E aí ela começa a se expandir, se expandir, se expandir, se expandir, se expandir, originando o quê? Aquilo que nós conhecemos como o universo. Né? Então ela se expande de uma tal maneira, e isso, né, alguns cientistas partidários dessa teoria medem pela expansão do universo. Então a impressão que se tem é que os astros realmente estão se distanciando, e essa medida de distanciamento, né, se diz que realmente então houve um momento em que o universo estava ultraconcentrado, por causa dessa medida de expansão. E há quem diga que num determinado momento essa expansão vai cessar, e o que vai começar a acontecer? O universo vai se retrair. Se retrair, se retrair, se retrair, se retrair. Vai acontecer o quê? Ficar uma massa super, ultra, mega, blaster concentrada. Né? Mas há alguma coisa. Né? Agora, como é que isso acontece? Está aí a origem. A origem só pode ser alguém que está fora disso, desse ciclo. Quem é que foi lá e apertou o gatilho, deu start? Falou assim, agora vai explodir. Pum. Quem que foi lá apertar o botão? Né? Então, isso não se esclarece. Né? Então, as coisas que se referem a Deus, sobretudo por dizê-lo Criador, não são contraditórias com o mundo das ciências naturais. Apenas as ciências naturais, elas não querem, né, nem alcançam a explicação, nem da origem, nem dos fins. Isso ela não chega. Ela está interessada em explicar, não é? Como é que está isso aqui. Está indo, não está indo, para onde vai, como foi, como deixa de ser, enfim. É esse meio de campo. O resto, né, não se diz mais nada. Né? Por isso que também não é contraditório, como vai afirmar no número 42, né, a evolução, ou a noção de evolução, né, com a nossa fé. A evolução não é uma contradição com a criação.
Porque a evolução também não chega ao Criador. Né? Os seres evoluíram. Tá, e daí? Né? Quem criou os seres que evoluíram? Né? Então também não alcança. Porque também, né, a teoria da evolução ela não está nem preocupada nem com o seu princípio, nem com o fim. Né? Muito menos, né, o mundo poderia também ser fruto de um acaso. Né? O mundo também não é fruto de um acaso. Ah, então, aconteceu. Ah, de repente, sei lá, né? Os átomos se chocaram com alguma coisa e de repente formou alguma coisa. Não é isso, é um raciocínio muito simples de se compreender. Eu não lembro se eu abordei esse raciocínio na última vez, sobre seres contingentes e necessários. Abordei, né? Então eu já tinha falado. Mas é a mesma explicação, né? Do problema da contingência e da necessidade. Né? O número 46 fala uma coisa interessante para nós, né? Que, né, o livro do Gênesis é quem retrata a criação. E retrata como? Como é o retrato, gente, da criação? No primeiro dia... Olha que coisa feia, gente. Nem decoraram ainda o relato da criação. No primeiro dia, Deus criou... Não. Os céus e a terra. No segundo dia, Deus fez isso e aquilo outro. No terceiro, aquilo outro. No quarto, aquilo outro. No quinto. Então foi assim, não é? De repente, Deus não tinha mais o que fazer. Falou, o que eu vou fazer hoje? Não. Vou criar, não tenho o que fazer. Estou aqui, né, sem fazer nada, então o que eu vou fazer? Eu vou criar. Pegou a varinha de condão dele e fez, né, ao estilo Harry Potter. Né? E apareceu céus e terra. E apareceu né, pássaros, né, mares e rios e mais não sei o que, cachoeira e fontes, seres rastejantes. Apareceu o homem. Né? É claro que o relato da criação é um relato. Ou seja, é um modo didático de se dizer que Deus é criador. O importante naquele momento é dizer, Deus é criador. Ou seja, Deus faz do nada alguma coisa. Isso é que é importante. Por isso que é um relato, é como uma metáfora, é como uma alegoria. Né? Para dizer Deus é criador, ou seja, se há céus, terra, astros e tudo que existe, isso é obra da criação, das mãos de Deus. É isso que ele está dizendo. Nossa, padre, então não foi em 6 dias? Não foi. E eu também não sei em quantos dias foram. O quanto foi, não me interessa. O que interessa é uma outra coisa, que na criação Deus colocou uma ordem. E essa ordem é para nós conhecida, né, com uma ordem, né, corrente, né, uma ordem que acontece direitinho, a cada instante, a cada momento, e que se dá quase que numa repetição de 7 dias nossos. Os nossos 7 dias são uma ordem de repetição em que as coisas acontecem direitinho. Que são chamados ciclos lunares. O ciclo da lua nada mais é do que uma ordem regrada de coisas. Quem é que deu regra às coisas? A própria obra da criação. A regra é fruto do Criador. A regra está presente em todos os seres. No universo como um todo, mas desde a formiguinha até os animais maiores e até mesmo o ser humano. Vocês já perceberam que vocês têm regra? Vocês precisam de tantas horas para dormir. Vocês têm que comer.
vocês têm que ir ao banheiro, né? Porque não dá só para comer, né? Sua, transpira, né? E tantas outras coisas. Você funciona direitinho. Você é um ser regrado, né? Na linguagem própria disso, a gente diria, você é um ser cósmico, que a palavra cosmos no grego quer dizer ordem. Ou seja, há uma ordem que compõe a tua vida. Isso é uma obra perfeita da criação de Deus. Porque Deus, sendo perfeito, cria uma obra perfeita. Aí você poderia dizer, mas os seres não são imperfeitos? Não são? Você não é um ser que erra, que peca, que maltrata, que agride? Você não é um ser imperfeito? Não é não? Olha que coisa interessante. Quando Deus cria uma obra perfeita, Deus não cria um outro Deus. Porque a gente poderia imaginar que Deus só poderia fazer algo perfeito se fosse o quê? Se fosse um outro Deus. É essa a imagem que a gente tem primeira. Não, mas ele criou coisas diversas. Nenhuma flor é igual a outra flor. Nenhuma galinha é igual a outra galinha. Nenhuma zebra é igual a outra zebra. Nenhum homem, nenhum ser humano é igual a outro ser humano. Nenhum pássaro é igual a outro pássaro. Nenhuma estrela é igual a outra estrela. Não é? Tudo é diverso. E cada coisa, mesmo sendo da mesma espécie, é diverso do outro. Bem diverso do outro. Deus não tem uma fabriquinha de produção em série, né? Agora sai o primeiro veículo, agora sai o ser humano, sai outro, 2, sai outro, 3, sai outro, e assim, tudo made in God, made in God, made in garimbano, né? Deus não faz isso. Deus faz as coisas diversas e individuadas, uma diferente da outra. E a gente olha tudo isso e imagina o quê? Se um é diferente do outro, a gente imagina que essas diferenças que existem entre eles é porque as coisas são imperfeitas. Porque para ser perfeita precisaria ser tudo igualzinho, né? A gente diz isso de uma tal maneira que a gente chega a trocar o produto pela coisa natural. Você quer ver uma coisa? Né? Lá na Groenlândia, uma vez chegou uma mulher na igreja que eu estava, né? Passei na igreja assim, entrou uma mulher e falou assim, nossa, que orquídea bonita, é de plástico? Porque dá a impressão que o bonito e o perfeito é o quê? É o falso. E que o verdadeiro não é bonito e perfeito. Porque muitas vezes a gente olha as diferenças que existem entre os seres e nós achamos que as diferenças são o quê? Imperfeições. A começar de nós mesmos. Eu vejo a mim, né? Depois vejo você. Como você não é igual a mim, nem eu sou igual a você, eu acho que eu sou imperfeito e você também é tão imperfeito quanto. Pelo contrário, Deus criou as coisas perfeitas, fazendo com que elas, as perfeições de umas, completassem as perfeições de outras. Então a tua perfeição é complementada pela perfeição do outro. A perfeição dele é complementada pela perfeição do outro, e assim por diante. E isso em tudo, em toda a criação. Por isso que a criação é uma obra perfeita das mãos de Deus. Deu para entender? Continuando então, né? Deus então, ao relatar, ao nos oferecer o relato da criação, nos oferece um tempo ordenado, cósmico, em que as coisas são colocadas, né, desse modo. Por que então, né, Deus criou o mundo? É uma pergunta, né? Uma perguntinha danada essa, né? Por que que Deus criou o mundo? Deus tem necessidade do mundo? Não. Deus precisaria de alguma coisa para falar que Ele é Deus. Vocês não acham?
Como ninguém sabia Deus, ele falou assim, eu vou criar alguma coisa para saberem que eu sou Deus. Você não acha que Deus era meio vaidoso assim? Deixa eu fazer alguma coisa para me chamar de Deus. Né? Não? Então Deus não tinha necessidade do mundo. Né? Deus é um ser autóctone, no sentido de que ele se basta. Né? Deus se basta a si mesmo, Deus é suficiente, ele para ele. Não precisa de mais nada. Onde a gente vai encontrar então uma razão para a criação? Basta ler então número 48. Né? O número 48. Porque para que Deus criou o mundo, ou para que criou Deus o mundo, não há outro motivo para a criação que não seja o amor. Santo Agostinho, inclusive, é quem vai dizer, né? O amor de Deus não se conteve no seu interior e o transbordamento desse amor é a criação. Então não há outra razão para a gente buscar senão o amor. Né? Por isso que a todo momento, quando Deus cria, né, o relato do livro do Gênesis vai dizer, e viu que era bom. Né? E viu que era bom. Né? Interessante que há uma declaração do Concílio Vaticano I, né, num documento chamado Dei Filius, em que se diz que o mundo foi criado para a glória de Deus. Essa expressão da glória nada mais é do que o amor mesmo. Não é? Por isso que o homem, quando glorifica a Deus, ele manifesta o quê? Ele manifesta o seu louvor, o seu agradecimento, o seu reconhecimento. Não é? Louva a Deus porque Ele é Deus. Não é? Porque Ele é Deus mesmo. Eu sou um nada, eu sou um bostinha. Né? Mas Deus é Deus. E eu louvo por isso. Mas interessante que vai dizer o Salmo uma coisa, né? Um dos Salmos fala, né? Embora eu seja um vermezinho, é para esse vermezinho que o Senhor olha. Né? Embora eu seja um vermezinho, é para esse vermezinho que o Senhor olha. Bom, uma outra questão que ainda está, não é, no creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ainda nessa primeira parte que fala do Pai, é a questão do governo das coisas. Será que Deus governa mesmo o mundo? Será que Deus rege mesmo o mundo? Será que Deus não fez isso tudo, capacitou o homem de razão e inteligência e foi embora? Verdadeiramente, será que Deus não foi embora e descansou no sétimo dia? Para todo sempre, amém? Ó, gente, eu já fiz minha parte. Agora, como eu já te capacitei com tudo, fica a teu encargo, hein? Fica aí na tua mão, vai. Estou jogando a bola para você. Não foi isso que Deus fez? Vocês não imaginam que Deus fez isso? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, corre a boca miúda. Corre a boca miúda por aí, não é? Essa ideia. De que a grandiosidade de Deus foi ter feito a criação, criou, mas já capacitou o homem com todo o poder e todas as possibilidades para viver. Ele não capacitou? Não capacitou? Você não é capacitado para seguir a tua vida? Para decidir? Para escolher? Para determinar sobre as coisas? Então, para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Deus? Porque, inclusive, se eu achar que Deus guia a minha vida, se eu achar que Deus conduz a minha vida, certamente vai ser porque eu sou um bonequinho na mão de Deus. Né? Eu sou um bonequinho, Deus faz o que quer. Então, se eu não posso determinar, deliberar, escolher, e Deus realmente está conduzindo a minha vida,
significa que eu sou o quê? Marionete. Então Deus fala assim, vai lá estudar o YouCat hoje. Aí Deus fala assim, agora levanta e vira. Deus está mandando em tudo, viu? Se eu estou mexendo na cadeira, é Deus que está mandando. Né? Deus, na realidade, fez tudo, organizou todas as coisas, está tudo tão ordenadinho que ele aperta o botão e todo mundo vai fazendo certas coisas. Então, parece que só há duas possibilidades. Ou a primeira possibilidade, que é qual? Qual é a primeira possibilidade? Povo! Deus criou, foi embora, descansou. Agora você já tem toda a capacidade, toda a possibilidade para fazer o que você quer. Segunda opção é qual? Deus conduz a minha vida e logo eu sou uma marionete, um bonequinho nas mãos de Deus. Vocês conseguem enxergar outra possibilidade? Sim? Qual? E como? Porque se eu realmente pensar que eu não sou marionete, eu vou achar que eu tenho toda a possibilidade e logo Deus não está agindo na minha vida. Ou então eu vou achar realmente que eu sou marionete, logo Deus está fazendo tudo e está na condução da minha vida. Tem outra possibilidade? Em que sentido? De que a criação estaria se desenvolvendo, alguma coisa assim? A gente ainda é criatura, sob esse aspecto. Mas mesmo assim eu não conseguiria escapar essas duas possibilidades. Tudo bem que Deus... eu não estou negando... veja que nenhuma das duas possibilidades eu nego que Deus criou. Na primeira possibilidade eu digo, Deus criou sim, fui criado, todos nós somos criaturas, porém, Ele me deu toda a liberdade de decidir, de escolher, né, de deliberar, de fazer as coisas do jeito que tem que ser feita. E se Ele me deu toda essa possibilidade de realização de coisas, logo, Ele não pode interferir. Entendeu? Então Ele realmente descansou e não interfere. Então essa é a primeira possibilidade. Agora, se eu acredito que Deus está no comando, como volta e meia a gente diz por aí, então, né, se Deus está no comando e guia a minha vida, então eu tenho que ser marionete nas mãos dele. A minha pergunta é, há uma terceira possibilidade? Há uma outra? Mas é bem isso. Mas você acha que os bandidão falam o quê? Eu não faço nada. Se é Deus que dá a morte e dá a vida, eu só aperto o gatilho. Se você morreu é porque Deus quis. Entendeu? Bom, não vou me prolongar isso, vou logo dar a resposta, né? Claro. Então a questão é, primeiro, mas Deus também não é um Deus que abandonou a criação. Deus é um Deus providente. Isso se chama providência. A que a gente dá o nome, né? O que é que recebe esse nome de providência? Providência é esse poder de governar, de reger e de manter o mundo ordenado. Né? O homem tem liberdade? Tem. O homem pode fazer o mal? Pode. O homem pode acabar com a criação de Deus? Pode. O homem pode matar, roubar, deturpar, corromper? Pode. Claro, tudo isso está no nosso poder. E isso está no nosso poder livre. Nós somos plenamente livres para isso. Para decidir, para escolher e muitas vezes para fazer o que quer e o que não quer. Né? Ou seja, o que quer e o que bem entende. A gente tem todo esse poder. Porém,
onde está o governo de Deus? Ainda que haja o mal, ainda que haja presença, né, das coisas que se corrompem, que se perdem, das coisas que se transformam, né, da maldade humana, ainda que haja tudo isso, Deus age misteriosamente para que a sua graça, o seu poder e as coisas aconteçam concorrendo para o bem da criação. Em outras palavras, a gente escuta isso de outra maneira. Só Deus pode fazer coisas boas das coisas ruins. Só Deus tem o poder de fazer coisas boas das coisas ruins. Uma imagem bem clara que a gente tem disso é a imagem da escuridão. Você pode estar na maior escuridão possível. Na maior. Numa grande escuridão. Ela pode ser grandiosa. É um breu. Você não enxerga nada. Qualquer facho de luz, ainda que seja de um palitinho de fósforo fumegante, ele está apagado, mas está fumegante. Esse palitinho de fósforo brilha no meio das trevas. Ou seja, né, ainda que o mal pareça ser grandioso, que a corrupção pareça ser grandiosa, né, que a maledicência e que a maldade humana alcancem níveis altíssimos, Deus pode fazer, né, porque Ele rege e governa, coisas que concorrem para que o bem, para que a sua vontade seja cumprida. Ou seja, Ele não interfere na vontade nem na liberdade humana, né, não interfere, mas Ele tira coisas boas disso, fazendo que também a própria vontade humana, de algum modo, né, concorra para o bem da criação. Essa é a terceira via, que nós não conseguimos enxergar, né, num primeiro momento, e também com uma cabeça puramente lógica, né, matemática. Né? E aí está o número 49 e o número 50, né, que são justamente essas duas perguntas. Porventura Deus guia o mundo e a minha vida? E a outra que é, que papel desempenha o ser humano na providência divina? Né? Bom, Deus criando tudo, né, a gente poderia se perguntar o que Ele cria? Né? O que Deus cria realmente? Todas as coisas, diz o símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas. Ou seja, que todas as coisas são essas? As visíveis e as invisíveis. Né? Ou seja, Deus não cria só coisas que estão ao alcance da minha experiência. Deus não cria só coisas que estão ao alcance dos meus sentidos, da minha visão, do meu tato, da minha audição. Não são só essas coisas que Deus cria. Deus cria coisas que estão, inclusive, além daquilo que os meus sentidos podem alcançar. Ou seja, nós dizemos, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Né? Nós podemos perceber isso, em primeiro lugar, numa expressão que é o Deus Criador dos céus. A pergunta 52 do YouCat diz bem isso. O que é o céu? O céu, acho que vale a pena a gente ler essa parte. O céu é o ambiente de Deus, a morada dos anjos e dos santos, e a meta da criação. Pela expressão céu e terra, designamos o todo da realidade criada. Céu e terra, na realidade, compõem o todo da criação. Como é que nós traduzimos ou dizemos o todo da criação? Céu e terra. Que a gente, inclusive, canta no santo, né? Céu e terra proclamam a vossa glória. Quer dizer, toda a realidade criada
glorifica o Senhor. Porque como nós já vimos lá atrás, não é? A criação nada mais é do que feita para a glória de Deus. Em outras palavras, é fruto do amor de Deus. A glorificação, não é? Ou glorificar a Deus, se dá por toda a realidade criada. Deus não é glorificado por outra coisa. Deus não se autoglorifica. Fala assim, agora meu filho, glorifica aí o Pai, vai. Nem o Espírito Santo tá lá e fala assim, Pai, Filho, glorifica o Espírito Santo. Também não, né? O que glorifica, o que manifesta a glória de Deus justamente é toda a realidade criada, né? A criação como um todo. Então, o céu é o ambiente de Deus, a morada dos anjos e dos santos, e a meta da criação. Pela expressão céu e terra, designamos o todo da realidade criada. Não é? Por que o céu é a meta? Porque é justamente essa realidade apresentada na sua perfeição que nós, né, ou a criação como um todo, almeja ou deseja. Né? É meta da criação porque ali está justamente o jeito que a criação deveria ser como um todo, numa realidade perfeitíssima. Sem a mácula da corrupção e sem a mácula do pecado. Né? E nós chegamos também à realidade criada das coisas invisíveis. Como eu dizia na primeira aula, né, na aula anterior, dentre as coisas invisíveis encontra-se quem? Quem? Os anjos. Né? Os anjos. É óbvio, claro, né, que anjo não é uma figura corpórea. Tá? Corpórea, material. Porque nós retratamos os anjos geralmente com figuras corpóreas e materiais. Não é assim que a gente retrata? Primeira coisa que a gente fala quando vê um anjo, fala de anjo, é o quê? Vê a asa, a aureolinha, né? Cabelinho cacheado, né? Olho claro, loiro, né? É o que a gente imagina, né? Mas isso é fruto da imaginação. É fruto da imaginação. A figura angélica, os anjos, não são seres materiais. Não são seres materiais. Eles não voam, não, viu? Né? Não voam, não. Essa história de que tem anjos voando nesse lugar, em tudo quanto é lugar, não tem, não. Isso também é uma imagem bíblica para se referir a uma realidade puramente espiritual. Como é um ser puramente espiritual? Ou, como a gente diz filosoficamente, um ser intelectual. Um ser só dotado de intelecto. A gente não consegue imaginar. Porque todo ser dotado de intelecto, a gente conhece bem o que é. Quem é o único ser dotado de intelecto? Quem é o único ser que nós conhecemos dotado de intelecto? Os homens, seres humanos. A gente não conhece outro ser dotado de intelecto. Conhecer de ver, não. Né? E o homem, que é um ser dotado de intelecto, a gente enfia nele o quê? Para ser dotado de intelecto. O que o homem precisa ter para ser dotado de intelecto? Carne, corpo, matéria. Não é? A gente só conhece seres dotados de intelecto desse jeito que a gente é. Isso não quer dizer e nem invalida que Deus tenha criado uma realidade puramente intelectual que não tenha matéria. O ser puramente intelectual
que não tem matéria, não é dotado de matéria, justamente são os anjos. E os anjos são dotados de vontade e de inteligência. Então o anjo tem o poder de não querer? Tem. Não quero a Deus. Tem poder. Ou seja, são seres livres, não são escravos. Os anjos não são escravos de Deus. Ah, agora vai aí, meus escravos, faz o que eu estou mandando. Agora vai, senão sem chibatadas, hein? Os anjos não são escravos. Os anjos são dotados de inteligência, intelecto puro e vontade junto com isso. Fala. Na realidade, não é que o inferno surgiu assim. É que a rejeição ao projeto de Deus se dá por um ser puramente intelectual. Que não tem, vamos dizer assim, como que eu poderia dizer? Que por ser um ser puramente intelectual, conhece Deus plenamente, face a face, vamos dizer assim. Porém, como são dotados de vontade, podem rejeitar esse que ele conhece face a face. E essa é a história, vamos dizer assim, de uma certa presença do mal no mundo, ou da entrada do mal no mundo. Quando a gente diz justamente da queda, há uma presença do mal feita por deliberação, que de algum modo serve até de parâmetro ou de referência para que o homem também desobedeça. Eu não quero. Ah, tem tudo isso aqui, você pode tudo, mas tem uma coisa que você não pode. Não havia lei ainda. Há um momento na vida do ser humano em que não há lei, há simplesmente a obediência. Eu te dou tudo, tudo é teu. Mas eu sou o dono, mas tudo é teu e aquele é meu. Aquele lá você não toca. Então o homem troca o tudo só por aquele ali. Como assim o tudo eu não posso? Posso sim, dá lá. É a deliberação. Então, a história do anjo decaído, no fundo, serve para esclarecer e explicar também uma das causas do mal presente no mundo. Como é que o nosso intelecto compreende também a maldade? É do mesmo modo que um ser intelectual compreende, porque ele é dotado de liberdade. No caso do inferno, que vem explicado aí no Yucat, eu pulei ele, mas a gente pode voltar, quando ele fala o que é o inferno, então, lá se diz, a nossa fé designa por inferno o estado definitivo, o estado do definitivo distanciamento de Deus. Opta por aquele estado quem, em presença de Deus, vê claramente o amor e, apesar disso, não o aceita. É possível. E tem gente que se julga muito soberbo para dizer uma coisa que também é meio falso. Há quem diga que, bom, Deus criou o céu, o inferno está lá, ele existe, porém ele está vazio. Há uma soberba muito grande em se dizer isso. Por que argumentam os que dizem que o inferno está vazio? Não é só pela misericórdia de Deus, também pela misericórdia de Deus. Mas é por uma razão um pouco mais profunda. Deus criou tudo com tanta bondade, com tanto amor, que ele não ia deixar perder algo que ele criou. Quem disse isso foi Orígenes, um escritor cristão no início da igreja. Deus criou tudo de uma tal maneira, com uma tal bondade, com tamanho amor, que ele não vai deixar se perder o que ele criou. Mas isso é negar que o ser humano tem a possibilidade de escolher.
A gente não tem ideia onde chega a soberba humana. A gente não tem ideia. Mas a gente já faz experiência. Tem seres humanos, por exemplo, vendo a bondade e o amor. Por exemplo, de uma mãe dentro de casa. Um filho capaz de dizer, eu não quero isso. Ou vocês nunca viram? Ué, mas meu filho, eu te dou tudo, fica, não sei o quê. Não, não quero. A petulância, a soberba humana chega a um ponto em que ela rejeita mesmo o amor. Isso a gente não pode negar. Há quem ache que a humanidade, o dia que ver Deus face a face, falar assim, ó, como Deus é amoroso, vai falar assim, então agora eu, né, posso entrar, creio, né? Então eu vou para o céu agora. Não, não é bem assim, não. Senão a gente ignora justamente outras coisas. Então, há uma coisa, eu quero tratar isso mais para frente, mas eu já digo imediatamente. Né? Na bondade, Deus cria as coisas boas, Deus cria as coisas com amor e coloca isso também na criação. Né? Claro que a criação, sendo um efeito do Criador, carrega aquilo que é do seu Criador. Carrega algo. Nós temos uma marca, né, de Deus em nós. A criação carrega uma marca de Deus. Por isso que, inclusive, nós podemos conhecer a Deus pelos efeitos, como nós vimos lá na primeira aula. Né? Eu esqueci o que eu ia falar. É da justiça, é verdade, desculpa. Né? Por isso que eu comecei a falar dessa coisa. A palavra de Deus vai falar o seguinte na revelação. A justiça e a misericórdia são duas coisas que caminham juntas. Só que é necessário a gente saber uma coisa. No nosso tempo, na história, aqui nesse mundo, enquanto nós estamos vivos, a justiça de Deus se expressa na misericórdia. Deus é justo para nós, sendo misericordioso. Esse é um ponto. Por isso que há uma possibilidade de conversão em todos os momentos da nossa vida. Só como eu não sei quando a minha vida vai se acabar, minha conversão tem que acontecer agora. Quando eu acabei minha caminhada nesse mundo, morri hoje. A misericórdia de Deus se expressa na justiça. Deu para entender? Mas misericórdia e justiça andam juntas. Por isso que há um julgamento na minha morte. E há um juízo final quando houver a segunda vinda. Né? Então, por quê? Depois que eu morro, peraí que agora eu quero pedir perdão. Não, peraí que agora a coisa apertou, gente, peraí, né? Não dá mais tempo. Entendeu? Não há mais conversão. Depois que eu morro, não tem mais conversão. Aí eu dependo da justiça de Deus, da intercessão dos santos, da oração da igreja. E só. E só. Ponto final. Bom, enfim, voltando. Né? A gente entrou nisso por causa do inferno, né? Então, o inferno existe sim. É muita prepotência nossa achar que ele está vazio, não é? Ou que ele estará vazio, porque Deus não vai deixar perder. Não é bem assim a história, porque não é, a arrogância, a soberba e muitas vezes esse egoísmo humano, né, nos impede. Né? Se nos impede, às vezes, até de pedir desculpa para quem está do lado. Pô, pisei na bola, né? Desculpa. Às vezes a gente não fala nem isso, por pura arrogância, por puro egoísmo. Né? Fala. É assim, só fazendo um parênteses, se tem gente lá, né? Não sei se tem gente lá ainda, né? Porque isso acontece realmente no juízo, quando há uma separação definitiva de Deus.
tira sua vida e direto pro inferno. Foi mais ou menos isso, assim, entendeu? E aí, o que eu queria entender, como que vai pedir misericórdia para uma pessoa que tirou sua vida, entendeu? Sendo que só Deus pode dar e tirar a vida. Foi Sim, mais ou menos isso. sim. Primeiro assim, quem clama misericórdia somos nós. Pedimos a misericórdia por essa alma que acabou de partir, papapá. Somos nós que pedimos a misericórdia de Deus, né? Mas oramos pela oração. O caso do suicídio é um caso muito polêmico, né? Jogar tudo para depressão está fora de padrão, porque nem tudo é por causa da depressão, né? Tem gente que desiste da vida, né, por tantas outras coisas, né, que a gente poderia relatar. Nós não temos a capacidade de chegar no coração humano e dizer o que aconteceu, né? A gravidade do suicídio está justamente em achar que não há mais saída. Ou seja, que o poder de Deus vai ser ineficaz na minha vida. Essa é a gravidade do suicídio. Digo bem, a gravidade. O inferno é uma outra história, né? Quem decreta o inferno não sou eu. Né? Quem decreta o inferno é Deus, né? Sem dúvida. Porém, a gravidade justamente está em achar que não há mais esperança. Ou seja, que Deus não pode fazer mais nada. Como Deus não pode fazer mais nada, né? Minha vida tem que acabar aqui. E é daí que decorre, inclusive, uma série de outras coisas. A eutanásia, por exemplo. O aborto. Tantas outras coisas que são crimes contra a vida, né? São pecados seríssimos e graves contra a vida, né? Não vou entrar nisso porque isso é uma outra parte do catecismo que vai estar lá para frente depois que a gente estudar o credo. Mas não há um decreto imediato do inferno. O inferno é uma separação total de Deus. Mas isso só pode acontecer em definitivo com o juízo final. Não, é o que eu estou te dizendo. É assim. O inferno, que é uma separação total, uma ausência total, o que a gente pode dizer verdadeiramente uma morte, porque assim, morte ou vida significa estar ou não na presença de Deus. Isso é a morte. A morte não é a morte natural, que acontece na nossa natureza, que o nosso coração para de funcionar, o nosso corpo começa a apodrecer. Isso não é a morte. A morte significa, porque é isso que diz São Paulo na carta aos Romanos. Se vivemos é para Deus que vivemos, e se morremos é para Deus que morremos. Então quer dizer, o decreto de morte ou vida é dado em Deus, não em nós, nem a nossa natureza, né? Então, morrer verdadeiramente significa uma separação definitiva de Deus. Isso é a morte. É o que o catecismo, o Yucat diz aqui no número 53. A nossa fé designa por inferno o estado definitivo de distanciamento de Deus, né? Agora, também é um estado de deliberação. Diante daquilo que Deus me mostra, eu não quero aquilo. Em definitivo, eu rejeito o que Deus tem para mim, né? A gente poderia dizer que, de certo modo, a vida que nós vivemos nesta terra, ela serve até como uma espécie de experiência para conhecer melhor as coisas de Deus, né? E, inclusive, conhecer melhor o modo que eu posso deliberar as coisas. E se eu vou escolher estar com Ele ou não. Essa crença ou essa fé de que a gente como eu poderia dizer, de que Deus, no momento que a gente vê o que Deus tem para me oferecer no céu, vai ser tão bom que eu vou querer ir para o céu, né? Não dá para acontecer bem assim, porque se acontecesse assim, né, nós, né, excluiríamos esse poder que nós temos realmente de deliberar. E de todos os exercícios que a gente tem para a deliberação e para a escolha, né? Então o inferno ele só pode acontecer num estado definitivo, né? O estado definitivo
É quando acontece o juízo universal. Ele não acontece já, imediatamente. No momento da nossa morte, não é o juízo definitivo, é o que a gente chama de juízo imediato. É o primeiro julgamento. No momento da nossa morte, acontece o primeiro julgamento. E o juízo final se dá quando Cristo voltar. Não sei quando. Claro. Não só nós somos os intercessores, os santos também. A igreja se une, mas isso eu vou deixar para ir mais para frente, que a gente vai tocar nesse assunto ainda. Né? Vamos tocar isso um pouco mais para frente. Estamos só falando do inferno, porque assim, o inferno existe, o céu existe. Querer negar o inferno é querer dizer, primeiro, olha o perigo. Negar o inferno significa, em primeiro lugar, negar a liberdade humana. Primeira coisa. Se não há inferno, significa não há liberdade humana. Ou seja, significa que não há ser humano que não possa escolher não querer a Deus. E logo, a gente é marionete. Nós caímos na mesma coisa. Né? Então, essa é a primeira coisa. Negar o inferno também significa, né, negar que Deus possa ser justo. Que Deus realmente vai ser justo. Né? Ou então, continua a mesma questão. Nós somos, né, fazemos o bem, somos santos, e, como dizia o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que inclusive foi lido ontem, né? Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, onde fica realmente as obras de justiça que fazemos? É claro que eu não faço obras de justiça para alcançar o céu, mas eu faço as obras de justiça porque eu creio, respondendo com a minha fé a Deus, de que realmente também Deus é justo. Negar o inferno, então, também significa negar a justiça divina. Né? Então, há dois perigos aí para quem nega o inferno, ou para quem acha que o inferno existe, mas está vazio. Né? Nunca vai se preencher com ninguém. Porque Deus jamais deixaria a obra da sua criação se perder. Então, quer dizer, ou Deus não respeita a liberdade humana e realmente Ele nos trata como bonequinhos e marionetes, ou realmente Deus não é justo. Né? Então, acontecem essas duas coisas. Então, há o céu, que é o lugar de Deus, que é o lugar que somos chamados a viver, junto com os santos e com a igreja imaculada. Né? E há o inferno, onde os injustos, né, queimarão e rangerão os dentes. Claro que eu não sei, não vai ter foguinho lá para queimar ninguém, né? E não adianta arrancar os dentes e achar que banguela não vai para o inferno, né? Que a hora que você chegar lá no juízo, Deus fala, eu tenho um grande presente, aí teu zóio brilha. Aí quando você abre uma dentadura, Deus põe na tua boca e fala, pode descer agora. Né? Então há os dois. Então, ao céu, ao inferno, aos anjos. Né? Então, como diz o catecismo, número 54, os anjos são seres puramente espirituais. Ou intelectuais, dotados de inteligência e dotados de vontade. Ou seja, os anjos podem também deliberar. Eu escolho, eu quero a Deus ou eu não quero. Né? Como para nós, né, vem bendito uma coisa interessante que diz o número 54 é a explicação que se diz num dos livros do Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal, em que se diz, um anjo é, por assim dizer, o pensamento pessoal com que Deus se dedica a mim. Por isso dizer que é um ser puramente espiritual. Não é? Ao mesmo tempo, os anjos dedicam-se totalmente ao seu Criador. Eles ardem de amor por Ele e servem-no dia e noite. Nunca cessa o seu canto de louvor.
Na Sagrada Escritura designam-se por diabos ou demônios os anjos que renegaram a Deus. Tá? Fala. Depois do momento da estamos nos céus, junto com os anjos. Não. Não, acaba de falar e depois respondo. Porque se sim, os anjos têm a vontade, eles têm a opção então de se distanciar de Deus, da morte, enfim, perpétua, sempre longe de Deus. Nós no céu teremos vontade também, como os anjos têm, Então, ó. poder negar a Deus e Sim, de renegá-lo ou de admiti-lo, enfim, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é que toda a nossa inteligência, a nossa vontade, elas têm um propósito. Elas têm um propósito. Nós vivemos em meio, né, em meio à criação, entre luz e sombras, entre coisas que conhecemos e coisas que não conhecemos, coisas que estamos por descobrir, etc. Para isso, diz as Escrituras, nós caminhamos sob a fé. É por isso que nós caminhamos sob a fé. Né? Ou seja, nós cremos que aquilo que Deus me oferece e aquilo que Ele me diz é firme, é verdadeiro, é seguro e é melhor do que aquilo que Ele não disse. Ou seja, caminhamos sob a fé, sob a penumbra da fé, né? Ao pé da letra, como diz as Escrituras. Por isso, além da fé, a fé não transita sozinha. Eu necessito de uma outra coisa, que é justamente esperar nele. Por isso que a minha vontade, a minha inteligência, transitam nos caminhos da fé, esperando justamente o momento de estar com ele. Só que quando a criação toda for glorificada, eu não preciso mais da inteligência e da vontade. Entendeu? Porque eu não tenho mais esses elementos. A única coisa que permanecerá, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vai ser o amor, ou a caridade, né, como se diz. Caridade não é fazer esmola, não, pelo amor de Deus, hein? Né? Caridade é a expressão mais pura, mais completa, mais perfeita do amor. É o amor dito da sua maneira mais perfeita. Então eu não vou precisar de mais nada. O amor bastará, né? Só. Né? Então não preciso da inteligência e da vontade. Tudo vai passar. Não preciso mais da ciência, nem da língua, nem dos homens, nem dos anjos. Né? Aquilo que diz esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. Ainda tem um tempinho? (10:25) Só para falar mais uma coisinha, porque sim, tem tantas coisas que estão interligadas à criação, né? Que são coisas interessantes. Talvez tratar na próxima aula mesmo, né? Acho que é melhor. Porque aí entra na criatura humana, né? Então, como Deus criou o ser humano, o que envolve essa criação, e temas, inclusive, polêmicos que aparecem no catecismo. Depois a queda, então, né, o problema do pecado. Então a gente para aqui, eu entro a aula que vem, acho que é melhor. Tá?